Olá pessoal, tudo bom? Eu estou gravando esse vídeo porque eu percebi que a turma estava com dificuldades para entender o padrão BCE, para entender o diagrama de sequência, para entender como é que o caso de uso está sendo modelado com essas duas coisas. Então eu vou gravar esse vídeo de forma até sem câmera, de forma assim mais espontânea, tentando atacar as dúvidas, revisando todos esses pontos que talvez tenham ficado confusos e principalmente baixando um pouco o nível de abstração. A gente tem um padrão BCE como uma ideia e talvez ela tenha ficado muito abstrata para vocês absorverem de forma eficiente. Então vamos rever o exemplo que a gente viu na videoaula passada, tentar elaborar melhor, tentar simplificar algumas coisas para ver se agora absorve e vocês conseguem desenvolver a tarefa bem. Ok? Então, gente, para começar, qual é o contexto que a gente está? A gente está no contexto de um caso de uso que está num cenário que é formado de dois casos de uso, que é o cenário em que o secretário da clínica digital tem que agendar uma nova consulta para um paciente. Então, a gente usa como referência o documento, o caso de uso que está documentado, certo? Eu tenho visualizar agendamentos, que o secretário vê todos os agendamentos que estão realizados, e aí ele clica no botão lá de agendar consulta, agendar uma nova consulta, e ele vem executar esse outro caso de uso, certo? Nas telas fica mais fácil, né? Ele tem acesso a essa tela inicial aqui, com as faixas de horário, com os agendamentos, e ele clica nesse novo agendamento, que leva ele para esse formulário aqui bem básico, ele preenche, confirma aqui e volta para essa tela, que aí, dependendo de onde ele clicou, vai ter aquele novo agendamento. Perfeito? Esse é o contexto. E olha, a gente tem esse comportamento, o de agendar consulta, né? A segunda parte, bem descrito aqui. Vamos revisar isso. Então, esse fluxo principal, ele estende o visualizar agendamentos, ou seja, ele começa na tela de agendamentos, e aí o secretário pergunta ao paciente qual o seu médico. O paciente responde. Vejam, isso é uma comunicação fora do sistema, né? Não tem nada a ver com a gente. Aí o secretário e o paciente conversam sobre dias e horários disponíveis até que o paciente escolha uma faixa de horário. Por que isso? O secretário está vendo a tela. Ele está vendo essa tela e está dizendo, ó, paciente, esse dia, tal médico, você quer esse horário e tal, não sei o que, eles estão combinando. Mas até agora, nada no sistema. No sistema, ele vai começar a agir no passo 4, né? O secretário destaca a faixa de horário indicada pelo paciente e seleciona a opção agendar consulta. Ou seja, ele aperta efetivamente um daqueles botões. O sistema exibe uma tela com um formulário com os campos nome, paciente e telefone, aquela telinha com o formulário. O secretário pergunta ao paciente essas informações, preenche e confirma. O sistema volta a exibir aquela tela. Bom, esse é o comportamento do caso de uso que a gente vai modelar. Aí a gente vai modelar no diagrama de sequência usando o padrão BCE. Só que talvez um problema que a gente tenha tido na disciplina é que a gente começou do diagrama de sequência. Então eu vou começar pelo diagrama de classes, revisando o que é o padrão BCE, para a gente fixar mais esse conteúdo e baixando o nível de abstração. Então vamos lá. Aqui, gente, o que é que eu tenho no diagrama de classes? Eu tenho o meu modelo conceitual. Veja, a gente está desenvolvendo um sistema orientado a objetos. O meu sistema vai ser composto de objetos que cooperam, né, que trocam solicitações, mensagens para realizar o que é preciso. Eu sei que no meu sistema, esses objetos vão compor os dados. O que meu sistema armazena? A gente pode fazer o paralelo do banco de dados. O que é que tem que ser armazenado no meu sistema? São essas informações aqui, certo? São essas informações que o meu sistema precisa operar para entregar para o cliente o que ele quer, né? Para atingir, para implementar esses casos de uso. Então, eu vou ter o cadastro do paciente, eu vou ter o cadastro dos médicos, os médicos eles vão ter agendas, cada agenda tem suas faixas de horário e nas suas faixas tem os agendamentos. A gente já viu isso aqui e viu que essas são as informações necessárias para que eu consiga processar esse caso de uso e completar. Inicialmente aqui eu não teria nenhum método, né? Esse método já é decorrência do trabalho que a gente fez na outra videoaula, mas inicialmente de vocês não vai ter nenhum método, só atributos. Mas essa parte eu acho que é tranquila.
Tá, e o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai adotar um padrão arquitetural que se chama BCE. Nesse padrão, veja, gente, esse modelo aqui é um modelo conceitual. Quais são os objetos que vão ter que compor o meu sistema? No padrão BCE, ele diz que tem classes de 3 tipos: fronteira, controle e entidade. As classes de entidade são exatamente as classes que a gente identificou no modelo conceitual, ou seja, tudo isso são as entidades do nosso sistema. Em outras palavras, gente, o que a gente tinha antes como modelo conceitual, essas classes, ela no padrão BCE tem um nome de entidades. É só outro nome. Fazendo outra relação. No MVT do Django, né, no padrão Django que vocês estão aprendendo, essas mesmas classes são chamadas de models. Ou seja, é praticamente a mesma coisa com um nome diferente. Então, isso aqui são nossas entidades do BCE. Sendo que o padrão BCE tem 3 tipos de classe. Uma são as entidades, outras são os controles e outras são as fronteiras. Falando das fronteiras, o que é uma classe de fronteira? É uma classe responsável por fazer a interface com os atores. E vocês sabem que o ator, normalmente ele é um humano, mas ele pode não ser. Quando ele é humano, que é o nosso contexto mais comum, essa classe vai representar um elemento de interface gráfica. E no exemplo que a gente tem do PDS, isso vai ser um site. Então, essa classe vai representar uma página HTML, certo? Então, vejam, basicamente eu vou ter uma classe aqui para representar cada uma das telas, dos HTMLs, das páginas no meu sistema. Então, eu vou ter aqui uma tela, eu vou chamar ela de tela para dar essa ideia. Tela visualizar agendamentos, que se refere àquela tela inicial que o secretário está. Eu vou ter a tela agendar consulta, que é a outra tela, aqui já tem, eu vou trazer para cá, que é a outra tela que vai participar desse caso de uso. Então, para completar esse caso de uso, eu vou ter essas duas telas. Ignorem por enquanto esse método, certo? Considerem que ele não existe. Então, eu tenho essas duas telas, ou seja, eu tenho essas duas classes de fronteira. Eu tenho as entidades, as que eu já tinha, essas aqui. Vou até copiar para cá, esse novo diagrama, botar elas aqui, certo? Tenho aqui. E vamos lá, gente. Eu estou pensando num sistema, num site. Eu vou usar as telas, o usuário, né? Ele está usando a tela, o secretário. Ele vai clicar no botão. O que é que acontece internamente? Vamos voltar para o caso de uso, para o documento do caso de uso. O secretário, aqui no passo 4, né? O secretário destaca a faixa de horário, ou seja, ele está numa faixa de horário e seleciona a opção agendar consulta. Ou seja, ele está aqui nessa faixa, ele clica nesse botão, novo agendamento, né? Mas que seria o equivalente, agendar consulta. Ele clica aqui, clicou, pá. Quando ele clicou, tem que acontecer alguma coisa no sistema, né? O que é que vai acontecer? Vai apresentar para ele uma tela com um formulário, com aqueles 2 campos. Quando eu clico naquele botão, eu preciso ter uma ação aqui nessa classe. Essa classe não representa aquela tela, então tem que ter alguma forma de representar essa ação que o usuário toma. Essa forma de representar é através de um método. Então, é como se eu tivesse esse método representando aquele botão, aquela ação que o usuário pode seguir, né, pode tomar. Então, aqui seria o agendar consulta ou adicionar novo agendamento. Tanto faz. Ou seja, gente, existe essa classe que representa aquela tela. E eu vou representar as ações possíveis que o usuário pode fazer naquela tela com métodos. Só que, veja, não é só um método sem nada dentro. Aqui eu vou indicar tanto a ação como quais são os dados de entrada para essa ação ser realizada. Na tela, eu clico no botão que está dentro de uma faixa de horário. Então, é como se eu estivesse adicionando um novo agendamento em uma certa faixa de horário. Perfeito? Então, é por isso que aqui eu vou dizer que existe, né, que ele manda como entrada uma faixa de horário.
Ele manda como entrada essa faixa de horário, certo? É como se ele estivesse selecionando uma faixa de horário e apertando o botão. Aí vejam, quando ele clica nesse botão, esse método, digamos, essa ação vai ser executada. O que é que essa ação tem que fazer? Pelo comportamento do que estava descrito lá no meu documento, eu simplesmente tenho que apresentar para ele uma tela. A tela de essa tela aqui, né? Eu aperto nesse botão, ele vai apresentar essa tela aqui. Sem nenhum mistério. Essa tela vai ser um formulário. O usuário vai preencher o formulário e vai apertar no outro botão para confirmar o cadastro. Então aqui eu tenho esse método representa a ação que o usuário pode tomar naquela tela. Ignorem que está CPF aqui, né? Que isso foi explicado na videoaula, mas vamos botar para deixar até coerente com o que está no diagrama, no modelo, no documento de casos de uso. Então aqui seria o nome do paciente e aqui seria o telefone do paciente. É assim que está no documento. A gente está criando isso aqui a partir do documento, certo? Não é da cabeça, é do documento. Então, classes de fronteira representam as telas e as ações são representadas pelos métodos. Só fazendo um pequeno parênteses aqui. Se eu estou me comunicando com um ator que não é humano, ele não está usando uma interface gráfica. Então vai ser de forma diferente, mas a ideia é a mesma. As ações possíveis que o ator desempenha vão ser métodos aqui. Mas vamos falar sobre quando ele executa essa ação. Quando o usuário clica no botão de confirmar, cadastrar agendamento, ele, que seria, já ficou incoerente, né? Adicionar novo agendamento, aqui está cadastrar, seria bom manter a consistência, mas vamos seguir em frente. Quando ele aperta nesse botão, vamos voltar para o documento. O que é que o sistema tem que fazer? Está documentado. Tá? Depois que ele faz isso, tem um formulário, ele preenche e confirma. O que é que o usuário percebe que acontece, gente? Ele percebe que o sistema volta a exibir a tela dos agendamentos, agora com a consulta recém-agendada na faixa de horário escolhida. Isso aqui, inclusive, casa com a pós-condição. Olha. Qual é o resultado do meu caso de uso? Uma consulta foi agendada para um paciente em uma faixa de horário da agenda de um médico. O que isso quer dizer? Que a conclusão desse caso de uso, depois que essa pessoa aperta aquele botão, vamos voltar aqui para o diagrama, depois que essa pessoa aperta esse botão, de alguma forma, eu tenho que criar um novo agendamento, ou seja, uma nova instância de agendamento, que está associada a uma certa instância de faixa de horário e a uma certa instância de paciente. Então, eu tenho que criar essa nova instância, associar essas outras duas, porque esse é meu modelo de dados. Isso aqui é meu sistema, as entidades, certo? E aí, quem é que faz isso? Alguém tem que ser responsável por fazer essas operações. Quem faz essas operações são as classes de controle. Vejam, as classes de controle, e a gente geralmente nomeia controlador, nome do caso de uso. Ele é justamente um objeto do meu sistema responsável por receber as ações do usuário que vêm através das telas e ele vai coordenar as operações aqui das entidades para realizar o que eu tenho que realizar. Ou seja, esse cara, ele tem que criar um novo cara desse, associar com esse e fazer outra coisa aqui que a gente vai ver o que é. Então vejam, gente, se esse objeto é responsável por fazer isso, toda a ação, né, todo o movimento que acontece no sistema OO é através dos métodos. Então, esse sujeito ele vai ter um conjunto de métodos para realizar isso, certo? Para realizar essas tarefas. E aí, vamos colocar o seguinte. Confirmar, cadastrar agendamento. Beleza. Confirmar, cadastrar agendamento. O que é que esse método precisa receber para efetivamente fazer um agendamento? Gente, eu tenho que criar um... Primeiro, qual seria o código desse método? Vamos pensar no que seria o código desse método. Então, o que é que seria o código desse método? Ó, eu estou no método... Deixa eu dar uma ajeitada aqui no diagrama. Deixa eu deixar a vista aqui. Existe a classe.
controlador, agenda, agendar, né? Consulta. Isso é uma classe. Essa classe possui um método. Vou escrever como se fosse Python, né? Que é confirmar, cadastrar, agendamento. Vai caber, mas tudo bem. E esse método, o que é que ele vai fazer? A gente estava conversando que esse método, ele basicamente tem que criar um novo agendamento, associar a essas duas entidades aqui, paciente e faixa de horário, e fazer alguma outra coisa a mais. Para criar um novo agendamento, vamos falar assim, recebe agendamento. Estou instanciando. Quais informações são necessárias aqui ao agendamento? O agendamento ele só tem situação, certo? Então, talvez ele já inicie com a situação padrão. Eu não sei qual é a implementação desse construtor e vou ignorar por enquanto, certo? O ponto é, criei um agendamento. Está criado. O que é que esse método vai fazer ainda? Ele tem que associar o agendamento ao paciente e à faixa de horário. E aí, gente, na minha modelagem de classes, deixa eu afastar um tiquinho aqui, é meio difícil controlar isso com a tela só. Na minha modelagem, um agendamento, ele tem a referência para um paciente e ele tem referência para uma faixa de horário. Cada agendamento está associado a um único paciente, a uma única faixa de horário. E talvez não seja claro por enquanto, mas no código seria alguma coisa assim. Eu tenho A é o agendamento, né? Então eu vou escrever alguma coisa parecida com isso aqui. A paciente vai receber um certo paciente aqui, que eu não sei o que é. A ponto faixa horário, escrever assim, recebe uma certa faixa de horário. O que eu estou dizendo é que agendamento, ele possui a referência para um paciente, possui uma referência para a faixa de horário. Então eu tenho que fazer essas referências do jeito certo. Que paciente é esse que eu estou falando? Vejam, eu tenho que associar a um certo paciente. Existe um objeto paciente no meu sistema que é o paciente que eu preciso associar. Só que nesse caso aqui em particular, existe um problema. Por quê? Porque a informação que eu recebi, meu método, até esqueci de colocar aqui nos argumentos, meu método ele recebe como argumento o nome do paciente, o telefone do paciente. Ele recebe isso como argumento e aí eu tenho que, de alguma forma, com essas informações, recuperar o objeto paciente no meu sistema. Sendo que com nome e telefone, eu não tenho como fazer isso. Porque podem existir várias pessoas com o mesmo nome. Porque uma pessoa pode mudar de número de telefone. Então, eu não vou ter a referência correta dela. Por isso que na videoaula a gente acabou explicando que o melhor seria, em vez da pessoa digitar e informar o nome e telefone do paciente, informar o CPF do paciente. Agora veja, qual é a situação que eu estou aqui? Eu estou criando um novo agendamento, eu preciso associar ao paciente que possui esse CPF que me foi informado. Como é que eu faço isso? Então, eu não sei que paciente é esse. Eu tenho que recuperar esse paciente no meu sistema. Isso aqui, gente, vai ficar parecido com o que é em Django, mas a intenção era que fosse mais abstrato. Mas bem, talvez assim fique mais claro. Eu vou ter que, de alguma forma, recuperar esse paciente. Fazer uma busca pelo paciente através do CPF. Vou colocar dessa maneira, mas, como estou dizendo, é uma coisa meio esquisita. Mas vamos pensar assim, get por CPF. Vamos colocar assim, CPF paciente. O que é que eu estou fazendo? Eu considero que paciente, essa classe, é quem mantém todos os meus pacientes do meu sistema. É ela que mantém todos os objetos pacientes do meu sistema. E eu estou dizendo, me dê o paciente que tem esse CPF. Essa operação aqui vai me retornar um objeto paciente, uma instância de paciente. E é esse paciente que eu vou associar aqui. Vou diminuir aqui um pouquinho para simplificar. Mas é aqui que eu vou associar. Então, eu estou dizendo, o paciente referenciado no agendamento é esse aqui, P. Show? Fechou. E, gente, da mesma forma que eu faço isso para o paciente, eu vou fazer também para a faixa de horário. Só que aqui
eu já sei que faixa de horário é essa. Lembrem-se que quando o usuário ele faz o primeiro acesso, quando ele clica na faixa de horário, ele já me informa a faixa de horário. Então eu posso considerar, nesse caso aqui, em Django vai ser diferente, mas nesse caso aqui, eu posso considerar que o controlador, essa classe, ele já tem uma instância dessa faixa de horário. Ele já sabe que faixa de horário está sendo falada, porque isso já foi enviado para ele antes desse passo. Então, aqui no código, poderia ficar assim, né? Que agendamento tem uma referência a uma faixa de horário e eu vou colocar FH para ser coerente com o que está lá no diagrama, certo? Então, eu vou considerar que FH, que foi mandada para o controlador em outra operação, ainda está guardada. O que seria isso, gente? Vamos até... Bom, esse aqui meio que dá uma concluída por enquanto. Ok, por enquanto. Vamos colocar um comentário aqui. E vamos falar do outro método que essa classe tem, o controlador, certo? Vamos voltar a falar dessa primeira operação aqui. Ele está na tela inicial e ele aperta no botão novo agendamento de uma faixa de horário. O que é que esse método faz? Isso aqui é outro método, certo? Isso aqui vai se tornar outro método no controlador. Esse outro método do controlador, tá aqui o controlador, que método é esse? Vou colocar aqui o mesmo nome para ter a mesma ideia. Adicionar novo agendamento. E recebe uma faixa de horário. Aqui eu esqueci de botar os parâmetros do outro, né? Então vamos colocar. Organizar a ordem. Esse aqui. Ele acabou a gente descobrindo que ele recebe um CPF. Vamos colocar o CPF. O CPF vai ser uma string. Para manter a coerência, esse aqui também vai ser CPF paciente. A gente vai remover esse cara. Pronto. Então, vamos lá, falar dessa operação. Quando o usuário clica, acabei mudando sem vocês verem, né? Quando o usuário clica nesse botão, ele passa para o controlador, ele passa para o meu sistema de qual faixa de horário ele está falando. Então, o controlador, ele também vai ter uma operação para realizar isso que o usuário quer. E como é que seria esse código de adicionar novo agendamento? Aqui seria adicionar novo agendamento. Recebe uma faixa de horário. Vou colocar aqui sem tipo. Esse aqui recebe o CPF, esse aqui recebe a faixa de horário. Beleza. O que é que esse código vai ter que fazer? A gente viu que não tem muito o que fazer nesse caso, nesse primeiro passo. Ele só tem que redirecionar o usuário para outra tela. Não é isso? Então, ele basicamente redireciona dessa tela aqui para essa. E ele não tem que operar nada. Ele não tem que modificar nada. Na verdade, a única coisa que ele tem que fazer é guardar, vou até colocar como comentário aqui, guardar a faixa de horário que foi enviada, certo? Então, vejam, esse método, essa operação, ele recebe uma faixa de horário, ele guarda essa faixa de horário e ele redireciona para a tela novo agendamento. Perfeito? Então, ele guarda essa faixa de horário e redireciona para a tela. Vou colocar aqui como comentário para ficar abstrato. É isso que ele faz. E acabou. Então, vejam, quando o usuário ele aperta nesse botão aqui, confirmar cadastrar agendamento, eu já tenho guardado essa faixa de horário. É por isso que eu consigo usar aqui diretamente, sem ter que recuperar dessa mesma maneira que a gente fez para paciente, certo? Então, isso aqui acaba a parte de cadastrar o agendamento, relacionar, associar com o paciente e associar com a faixa de horário. Encerrado isso, mas não está encerrado o meu caso de uso. Voltando lá para o documento. O que é que meu documento diz? O sistema volta a exibir a tela dos agendamentos, agora com a consulta recém-agendada na faixa de horário escolhida, ou seja, ele redireciona novamente o usuário para a tela original, né? Como é que a gente vai representar isso no código e no diagrama? Então, depois de concluir isso aqui, ele tem que redirecionar para a tela agendamento. É isso que ele tem que fazer. Só que, gente, antes de ele redirecionar,
ele tem que recuperar novamente os agendamentos, as faixas de horário, porque pode ter mudado alguma coisa. Então a gente vai abstrair um pouco essa parte, mas a ideia é a seguinte, que o comportamento desse método é criar um novo agendamento, aí recuperar esse paciente no sistema, associar o paciente ao agendamento, associar a faixa de horário ao agendamento e redirecionar para a tela agendamentos. Esse é o comportamento desse método que faz parte do controlador, certo? Então, voltando aqui para o diagrama, eu tenho as classes de fronteira, que tem essas duas ações, o controlador, que tem esses dois métodos, e eu tenho as entidades que foram operadas. E aí seria até bom, quais entidades foram operadas, né? Eu vou até conectar aqui, associar, certo? Eu tive que, para realizar esse caso de uso, eu tive que me relacionar dessa maneira, né? Ele teve que conhecer um paciente, criou um novo agendamento e também acessou uma faixa de horário. A linha aqui não é teoricamente correta, mas para simplificar vamos deixar assim. E como é que é o relacionamento aqui? Não, essa tela, as telas todas estão envolvidas com o controlador, né? Elas se relacionam aqui de alguma maneira. De novo, essa linha não é a melhor para representar esse relacionamento, mas vamos seguir em frente. Gente, eu tenho esse diagrama agora, que ele é chamado de VCP. Visão de classes participantes de um caso de uso. Para realizar esse caso de uso, de agendar consulta, quais são as classes que participam? São essas duas telas, esse controlador, essas três classes. Eu podia até cortar isso aqui do diagrama, eles não participam nesse caso de uso diretamente, né? Nem o secretário também, ele está logado e tudo, mas é outra história. Então, essas são as classes que participam desse caso de uso. Ok, gente. Torço para que vocês tenham entendido agora bem o que é o lance do BCE, certo? O BCE, eu espero que tenha ficado claro. Agora vamos ver como é que eu represento esse comportamento. Vejam, porque o diagrama de classes não tem como representar comportamento. A gente quer representar esse comportamento, só que vai fazer isso através de um diagrama comportamental, no caso de sequência. Agora, talvez fique até mais simples de entender. Por quê? Como eu já identifiquei todas as classes, vamos colocar todo mundo lá no bolo e começar a operar com elas. Eu já até criei os métodos, né? Talvez fique mais simples. E até eu quero saber de vocês depois. Comenta nesse vídeo, manda mensagem no Zap. Dá um jeito de eu saber que é melhor aprender primeiro fazendo o diagrama de classes, depois o de sequência, ou de sequência primeiro, depois classes. Porque o de sequência primeiro, depois classes deu uma confusão, né? Mas vamos lá. Eu quero representar essa operação aqui do caso de uso. Ou seja, gente, eu basicamente quero representar, através de um diagrama de sequência, o que está aqui no fluxo, certo? Eu basicamente quero modelar o fluxo principal do meu caso de uso com um diagrama comportamental, que é o diagrama de sequência. Como é que vai ficar aqui? Quer dizer, eu vou mostrar o pronto, né? Que eu acho que é suficiente agora. Então vejam, gente. A operação começa com o secretário ator. Ele está na tela de agendamento. Então veja que essa operação aqui, isso aqui é um método, né? As linhas, as setas no diagrama de sequência são métodos. Isso aqui é uma chamada de método. O secretário, o ator, digamos, está chamando um método da tela. Isso aqui, se a gente interpretar corretamente, a gente sabe que isso aqui ele está apertando um botão, ele está selecionando um link. No caso, ele está apertando um botão, esse botão aqui, certo? Ele está nessa tela e ele apertou esse botão. O nome ficou diferente porque a gente criou outro, né? Mas é o equivalente. Quando ele aperta esse botão, a gente viu o que é que acontece nessa ação? O que é que acontece depois daí? A gente viu que essa solicitação é passada para o controlador através desse outro método. Então, veja, a tela chama esse outro método aqui. Esse método é a implementação do controlador, certo? Então, eu estou executando esse cara. Se fosse no código, vamos botar o código aqui. Ele está executando esse primeiro método, certo? E o que é que esse método faz? Não é representado aqui a parte de guardar a faixa de horário. Por quê? O diagrama de sequência não representa instruções simples de código, só representa chamadas de método. Mas, implicitamente, eu vou guardar a faixa de horário e vou redirecionar para a tela. No caso aqui, o que significa esse redirecionar para a tela?
significa criar a nova tela. Então, ele cria a tela e manda exibir a tela. Então, essa mensagem que vem do controlador para o ator, ele representa isso. Exibir é o redirecionar. Vejam como esse retângulo aqui, em pezinho, isso é a implementação desse método, certo? Isso é isso aqui. É a implementação. Isso aqui é um método que está executando. Talvez isso não tenha ficado claro também em relação ao diagrama de sequência. Esse negócio aqui quer dizer que esse método está executando. Qual é o código que ele está executando? Esse código aqui, certo? Tá, vamos seguir lá. Agora, o ator, o secretário, ele está com uma tela na cara dele, que é a tela, que é o formulário. O que é que ele vai fazer? Ele vai apertar o botão, ele vai preencher o CPF e vai apertar o botão. Quando ele aperta esse botão, a tela repassa essa solicitação para o controle. Então, lá no diagrama, né, ele passa para executar esse cara. Então, tem esse método aqui, ele repassa para esse método aqui. E o que é que esse método vai fazer? Ele vai fazer isso que está no código. Ele vai fazer isso aqui. E esse código, a gente representa no diagrama de sequência dessa maneira. Veja aqui como tem esse paralelo, certo? Então, esse retângulo aqui é esse método. E aí, o que é que ele faz aqui? Veja, no começo, ele pega o paciente a partir do CPF. A ordem está trocada, mas a ideia é a mesma. Veja, ele pega o paciente, ele pede o paciente que tem aquele CPF, ele cria um novo agendamento, ele associa aquele agendamento a um paciente, ele associa aquele agendamento a uma faixa de horário. Talvez a sintaxe aqui que seja confusa. A mensagem de criação, ok, é instanciação. Mas vejam, gente, no código, ele diz paciente, na linha 10, né? Paciente.get por CPF. Isso aqui, olha, essa seta que chega na classe paciente é um método de paciente. Esse código aqui, na verdade, eu teria que mudar aqui, né? Get paciente por CPF, certo? Vou botar aqui o CPF. É uma string, vou deixar bonitinho. Poxa, não mudou. Esse get por CPF, get paciente por CPF, vou trocar de novo. Get por CPF, não faz sentido chamar de get paciente, né? Foi. Então, get por CPF, passando o CPF, é um método da classe paciente. Então, veja que essa seta, ela chega na classe paciente. E essa é a implementação desse método. Só que foi abstraído, a gente não sabe como é que funciona internamente. Não importa. O que importa é que retorna um paciente para ser operado. Mesma coisa com agendamento. No código, a gente simplificou um bocado. Porque na linha 12, a gente diz A ponto paciente recebe P, né? Ou seja, a referência paciente de um agendamento aponta para alguma coisa. A gente abstraiu essa operação da linha 12 e 13 com chamadas de método set, mas é equivalente, certo? Então, ele tem essas duas operações e depois, o que é que falta nesse método? Falta redirecionar para a tela de agendamentos. Só que, de novo, gente, eu abstraí no código aqui porque redirecionar, apresentar a tela agendamentos é exatamente o caso de uso agendamentos. É exatamente o caso de uso visualizar agendamentos. Se eu for fazer todo esse processo que eu estou fazendo para o caso de uso visualizar agendamentos, a gente vai ver que é a mesma coisa. Então, para não ter que colocar tudo descrito aqui de novo, eu fiz uma referência. E isso encerra o meu caso de uso. Então, vamos lá. Tudo isso está conectado, certo? E é por isso também a insistência para ter um documento asta só, para simplificar as coisas. Eu tenho o meu diagrama de classes participantes. Eu identifiquei as telas, classe de controle, classe de entidade que estão participando desse caso de uso. Identifiquei as operações, que são nas telas, são as ações que vêm do usuário. Identifiquei as operações de controle, que basicamente para cada solicitação que vem da tela, ele vai ter uma operação aqui também. E pensei como é que vai ser essa implementação. Representei esse comportamento, que é o que está documentado lá no documento de caso de uso, através do diagrama de sequência. E
depois de desenvolver esse diagrama de sequência, qual é o grande benefício, gente? Depois que eu acabo isso aqui, de modelar o diagrama de sequência, eu já tenho definido em alto nível qual vai ser o código de cada método. Então, isso que a gente criou, isso que eu criei agora, né, para esse vídeo, esse código aqui, na verdade ele deveria vir depois, né? Ele é consequência da modelagem com o diagrama de sequência. Talvez para vocês seja mais fácil fazer a engenharia reversa, ou seja, ver o código no diagrama, mas eu espero que agora, fazendo nos dois sentidos, na primeira videoaula, a engenharia direta, e nessa segunda videoaula, a engenharia reversa, eu espero que vocês se encontrem no meio e percebam como tudo está relacionado. E espero que vocês também entendam qual é o lance do padrão BCE, certo? É só uma organização de classes. E aí vejam que a gente vai fazer isso para cada caso de uso, ou pelo menos para cada caso de uso importante do meu sistema. Observem que, à medida que eu for processando mais casos de uso, eu vou ter outros diagramas desse, eu vou identificar outras telas, outras classes de controle, e eu vou crescendo meu diagrama de classes, adicionando outras classes de controle, outras aqui, eu vou ter mais classes de controle, vai ter uma classe de controle para cada caso de uso, certo? Eu tenho as várias telas do meu sistema aqui, que vão se relacionar, e aí eu vou ter o quê? Eu tenho essas telas aqui participando desse caso de uso. Eu tenho essas duas telas participando de outro caso de uso. Esse caso de uso, ele opera paciente, digamos que é um cadastrar paciente. Esse caso de uso aqui, ele opera faixa de horário e agenda, e assim vai, certo? Então, para cada caso de uso, a gente vai pensar. E aí percebam, só para finalizar esse vídeo, uma coisa que ficou faltando na outra aula, onde é que aparece o estilo camadas do padrão BCE. O padrão BCE é do estilo arquitetural camadas. Vejam, gente, que à medida que eu vou colocando todas as telas aqui, todas as classes de controle aqui, e as entidades aqui, é como se eu tivesse uma camada, né? Um bloco. Eu tenho um pacotão aqui, eu não vou chamar de pacote porque isso dá outra ideia. Eu tenho uma divisão bem clara. Aqui eu tenho as classes de entidade que formam uma camada. Aqui eu tenho as classes de controle que formam a segunda camada e eu tenho as classes de fronteira que formam a terceira camada. É por isso que é chamado estilo camadas. E percebam que a comunicação é sempre assim. Solicitação do usuário para a tela manda para o controle opera e prepara a resposta. Então, prepara qual tela vai ser exibida com qual informação. Então, é sempre nesse sentido, certo? O sistema web é sempre nesse sentido. E aí ele se encaixa muito bem com esse estilo camadas que a gente está adotando aqui no padrão BCE. Gente, eu não sei quanto tempo está durando esse negócio. Provavelmente muito mais do que pretendido. Vou dar uma editada para ver se melhora. Mas, dada a importância dessa aula para a conclusão de APO, eu espero que tenha valido a pena esse esforço e que ajude agora a entender e fazer a atividade, certo? Espero que tenha dado certo. Bom trabalho e até a próxima.